proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Podemos sentar. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando hoje a festa de um daqueles que Jesus escolheu para ser ou para fazer parte da sua equipe de trabalho. São Tiago. Se sabe muito pouco de São Tiago dentro da Sagrada Escritura, mas o que se sabe é que era filho de Zebedeu, irmão de João, o evangelista São João. Portanto, dentro de uma família, Jesus escolhe 2 colaboradores, Tiago e João. É engraçado que a Sagrada Escritura não fala o nome da mãe de Tiago e João, diz apenas que era esposa de Zebedeu. Fala o nome de todos eles, menos o nome da mãe. Com isso, a gente percebe o quanto a mulher era desvalorizada naquela época. Até voltando um pouquinho ao Evangelho de domingo, quando Maria senta aos pés de Jesus, e Marta fica irritada, porque estar aos pés de Jesus era para os homens. Naquele contexto sociológico em que foi escrito o Evangelho de domingo, nós sabemos que a mulher ela era marginalizada. E isso nós vamos encontrar em muitos textos dentro da Sagrada Escritura. Os provérbios dizem que um homem errado vale mais do que uma mulher certa, para mostrar o grau de discriminação que se tinha contra as mulheres. E de repente, Deus, contrariando todo o projeto humano, Deus escolhe uma mulher para ser a mãe do seu filho. Sendo Deus, não precisaria, bastaria Deus dizer: faça-se Jesus, e Jesus ficava pronto. Mas Ele quis fazer aquele processo, Ele quis que o seu filho tivesse uma mãe, e aí começa a dignidade da mulher. E aí começa a valorização da mulher.
primeira leitura que nós ouvimos hoje, tirada das cartas de São Paulo, tirada de um contexto em que a comunidade estava vivendo vários desafios, a comunidade estava vivendo até pequenas crises, em que uns se achavam melhores do que os outros, e por se acharem melhores do que os outros, começavam a discriminar os outros, a ponto de dizer: nós somos melhores do que vocês, nós vamos ser salvos, vocês não. E aí entra toda aquela discussão que nós víamos na segunda leitura de domingo, em que São Paulo vem dizer: gente, só Cristo basta na nossa vida, nós não precisamos ficar correndo atrás de coisa para completar a nossa fé em Cristo já é o passaporte para sermos salvos. Quanto mais de Cristo eu me aproximo, mais perto do céu eu chego. E quando a minha vida é uma reprodução da vida de Cristo, aí não tem ninguém que me segura, aí o céu está garantido na minha vida. Quando as minhas palavras são as palavras de Cristo, quando o meu comportamento é o comportamento de Cristo, quando a minha vida justa, a minha vida reta, ela cria mais flores do que os outros modelos de vida, é porque eu estou cada vez mais perto do céu. É porque eu estou transformando essa terra árida do meu coração num jardim florido. E aí São Paulo, irritado com a comunidade, porque a comunidade estava dividida, uns achando melhor do que os outros, porque uns tinham determinados dons, os outros não tinham. E aí São Paulo fala assim para eles: gente, nós trazemos esse tesouro revestido como um vaso de argila. No dia do nosso batismo nós ganhamos esse tesouro, mas a nossa vida é esse vaso de argila. Nós somos frágeis, nós somos limitados, nós somos pecadores. Com muita facilidade nós nos deixamos levar pelas conversas do mundo. E aí São Paulo está dizendo: o tesouro continua tesouro, mas a nossa vida é esse vaso. E para que eu possa proteger esse tesouro, muitas vezes eu vou ter que enfrentar a fúria do mundo, eu vou ser perseguido, eu vou ser caluniado. E o segredo está em não deixar que esse vaso quebre, ou seja, não se enveredar por caminhos de pecado, não fazer que esse tesouro seja ofuscado diante dos outros. E aí a gente olha um pouquinho o evangelho de hoje, que também está naquela dinâmica de grandiosidade. De repente a mãe dos filhos de Zebedeu, a esposa de Zebedeu, vai até Jesus e fala aos pés do ouvido de Jesus: olha, eu quero fazer um pedido para o Senhor. E aí Jesus responde: o que você quer? Meus irmãos, se nós pudéssemos hoje fazer um pedido para Jesus, qual seria o pedido? Tem muitas igrejas por aí que ensinam que para Jesus a gente precisa pedir bens materiais. Tem muitas igrejas por aí que para Jesus a gente precisa pedir posição, status, precisa pedir uma posição na sociedade, precisa pedir poder, precisa pedir uma série de coisas. E nós, o que nós, se pudéssemos pedir hoje? Não precisa responder não, gente. E aí Jesus dá ouvido àquela mulher, e aquela mulher diz: eu queria que o Senhor deixasse que esses 2 filhos meus sentassem um à tua direita e o outro à tua esquerda. A gente podia fazer assim. Por falar em direita e esquerda, nós estamos num país que está de cabeça para baixo com esse negócio de direita e de esquerda. Jesus pede, aquela mulher pede: permita que um sente do teu lado e outro sente do outro lado. Ou seja, o rei, ele precisava que as pessoas importantes ficassem ao seu lado. E Jesus, com toda aquela, imagina, Jesus deve ter pensado um monte de coisa, mas ele não
e transformou isso em palavras. E a primeira coisa que Jesus deve ter pensado é: oh meu Deus, não entendeu nada. Será possível que a minha vida aqui nesse mundo não serviu para nada para essa mulher? Não serviu para nada para esses dois que eu escolhi para caminhar comigo? Estão vendo tudo, estão vendo milagres, estão vendo curas, estão vendo pessoas sendo libertas, mas não são capazes de perceber que é na simplicidade que o reino de Deus acontece. Não é correndo atrás de posição, não é correndo atrás de bens, é correndo atrás da simplicidade. E aí Jesus fala: vocês podem por acaso beber o cálice que eu vou beber? Dentro da Sagrada Escritura, beber o cálice significa ser perseguido. E eles disseram: nós podemos, e de fato beberam o cálice. São Tiago foi o primeiro que doou a sua vida por Jesus, o primeiro dos apóstolos que consumiu a sua vida pelo martírio, portanto bebeu o cálice até a última gota. E eles começam a argumentar com Jesus: nós podemos sim. E aí Jesus diz: mas de fato vocês vão beber, mas estar ao meu lado é um lugar que Deus escolheu e está reservado para aqueles que Deus escolheu. Ou seja, as nossas boas obras nesse mundo não vão nos garantir um lugar ao lado de Jesus. As nossas boas obras nesse mundo não vão nos fazer homens e mulheres de posição, homens e mulheres. Pode ser para esse mundo, mas para o céu não. Para o céu, o que vai garantir a nossa estadia ao lado de Deus, ao lado de Jesus, não é outra coisa senão o nosso coração sincero, o nosso coração transformado, aquele coração que não deseja o mal de ninguém, aquele coração que se alegra quando o outro também está crescendo, aquele coração que é capaz de perdoar sempre, aquele coração que é capaz de ser dócil, aquele coração que é capaz de ser humano. É isso que vai garantir o nosso lugar no céu. E aí, continuando a história do Evangelho, diz o Evangelho que depois que aconteceu essa cena, os outros 10 ficaram chateados com Jesus. Não é o que está lá no Evangelho de hoje? Quem tiver a liturgia pode acompanhar o nosso Evangelho de hoje. Então Jesus lhes disse: de fato, bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Por que é que ficaram irritados? Porque queriam um lugar à direita e outro à esquerda? Não, ficaram irritados porque os 10 também queriam esse lugar. E ficaram irritados porque os outros 2 foram mais espertos e pediam para a mãe pedir. E eles estavam trabalhando a vida deles para poder ficar ao lado de Jesus nesse reino que Jesus veio anunciar. Só que diante do anúncio desse reino, eles compreendiam tudo errado. Achavam que o reino fosse um reino que se conquistaria pela força bélica, pelas armas. E aí Jesus fala: entre vós não deve ser assim. Se no mundo funciona assim, se no mundo conseguir um lugar de posição, precisa muitas vezes que eu pise nos outros, entre vós não deve ser assim. Aquele que quer ser grande, torne-o servidor de todos. Não é isso assim que termina o Evangelho? Quem quiser tornar-se grande, torne o vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Aprenda com Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. É isso que nós aprendemos da Santa Igreja, meus irmãos. A consumir a nossa vida por uma causa, a consumir a nossa vida pela causa do reino de Deus, a estar sempre a serviço dos outros, a gastar a nossa vida
sem se importar com quem está do outro lado. Vamos pedir para Deus essa graça nessa Eucaristia que nós estamos celebrando, que tenhamos sempre assumido esse compromisso no nosso coração. Eu preciso doar a minha vida por aqueles que estão perto de mim. Eu preciso consumir a minha vida pela minha esposa, eu preciso consumir a minha vida pelo meu marido, pelos meus filhos. E que o Espírito Santo, essa luz que vem do alto, nos explique todas essas palavras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.